Oi, pessoal, eu sou a Bia e eu sou a Jaque e bem-vindos ao Remindcast. Essa é a querida Andrea Kissner. Deia, a gente queria conversar contigo a respeito desse tema muito novo e que despertou uma curiosidade enorme em mim e na Bia sobre a comunicação clínica generativa. O que é isso? E do que se trata? Da onde vem esse termo generativa? Não é mais uma loucura da minha cabeça. É uma forma de comunicação já bem estruturada e bem fundamentada pela neurociência. Ela vem, de conhecimentos, de estudos que a própria programação neurolinguística vem nos trazendo, né, sobre como é então a estrutura da nossa experiência subjetiva. Como a gente estrutura essas conversas, esses filmes que rodam repetidamente na nossa cabeça sobre algo ou alguma coisa, e também qual é o impacto que isso traz à nossa vida e como, o mais importante de tudo, como nós podemos transformar essa experiência para termos estados emocionais diferentes e resultados diferentes daqueles que estamos obtendo com qualquer limitação na nossa vida. Quando a gente pensa, levando para o nosso universo, né, dos pacientes que sofrem com dor crônica, quando a gente pensa nesse tipo de indivíduo, né, como que esse tipo de abordagem pode trazer um benefício real para esse paciente? Porque a gente fala muito em construção de uma entrevista motivacional para que esse paciente tenha um engajamento real, né, na condução do tratamento, como que a gente está levando esse paciente. E quando tu trouxeste para nós essa nova, técnica ou essa nova metodologia de trabalho, nem sei se isso pode ser chamado dessa forma, tá? É um Se método, é um é um método. método. Então, de que forma que a comunicação generativa ela pode auxiliar nós, como fisioterapeutas, ou aquele profissional que trabalha com dor crônica, na condução aí do processo de tratamento do seu paciente? Principalmente, como o próprio nome já diz, ela é uma comunicação geradora de possibilidades. Esse paciente ele chega para a gente com limitações, com catastrofização, com cinesiofobia, muitas vezes com as suas bandeiras amarelas, como uma depressão, uma síndrome do pânico, ansiedade, enfim, diversos comprometimentos em diversos âmbitos da sua vida. E essa comunicação, ela tem por objetivo ajudar o paciente a modificar essa estrutura subjetiva que deu origem a essa limitação. Ou seja, ele tem um modelo mental para a gente simplificar aqui. E esse modelo mental ele se repete, se repete, se repete. O que a comunicação generativa faz é interromper esse ciclo e criar novas possibilidades. Ou seja, eu rodo um filme de terror na minha mente quando eu experimento ansiedade, existe algo que acontece por trás. Existe uma emoção disparadora dessas sensações que a ansiedade traz, que geralmente é o medo. Para eu experimentar medo, ou eu posso estar me sentindo incapaz de fazer alguma coisa, ou alguma coisa pode estar representando uma ameaça para mim. Tá, então, a gente vai identificar nesse paciente o que que é que ainda para ele representa uma ameaça que dispara esse medo e essa ansiedade, para a gente dar um reset através de boas perguntas, perguntas geradoras de possibilidades na vida dele. A gente devolve para ele esse senso de agência, ele passa a perceber que ele pode sim escolher pensar e sentir e se comportar de uma forma diferente, para que daí sim a gente tenha, né, essa interrupção da ansiedade, desse ciclo de, se sentir sob uma ameaça, experimentar medo e experimentar a ansiedade como limitação para que ele seja quem ele veio ser nesse mundo. Tá, e tu vai perguntar? Eu vou, Andrea, mas espera aí, se apresenta, fala um pouco de você, como que você chegou até aqui, qual que é a tua formação, conta um pouquinho pra gente. Então a minha formação de base, né, porque eu já brinco que eu sou uma fisioterapeuta mutante,
né, como a gente falava há um tempo atrás, né, como nós somos classificados uma vez e de certa forma isso é verdade, né. Então, de formação eu sou fisioterapeuta, porém eu percebi muito cedo que eu precisava de outros recursos para lidar com os meus pacientes. Eu percebi que, só usar os recursos, as técnicas terapêuticas, era insuficiente quando se trata de dor crônica. É que a nossa própria linguagem, ela já é um recurso terapêutico e deve ser utilizado desde a primeira conversa com o paciente, desde o momento em que a gente vai estabelecer essa aliança terapêutica. Se a gente já tem um modelo de linguagem para aplicar, isso se dá de uma forma muito mais natural. Mas antes de qualquer coisa, eu vivi o processo da comunicação generativa em mim. Então eu Tu transformei, experienciou, eu então, como experienciei paciente. como paciente, de Uhum. certa forma, porque eu busquei essa forma de comunicação como uma forma de tratamento para as minhas limitações, né. E essa forma de comunicação me devolveu, então, o poder de poder pensar diferente, agir diferente, sentir diferente e ser uma pessoa diferente do que eu estava conseguindo ser na vida. E isso passou a fazer parte de quem eu sou, e isso transbordou para os meus pacientes naturalmente, porque isso estava acontecendo de uma forma inconsciente. Eu já era inconscientemente competente em me comunicar com o meu paciente. Eu não ficava racionalizando, eu ficava assim muito presente em cada sessão, porque eu via em cada conversa uma oportunidade ali de plantar uma semente naquele sistema nervoso que faria toda a diferença para a transformação em termos de, sim, quem ali veio ser no mundo, mas do resultado clínico que eu também buscava para esses pacientes. Eu estava conversando com a Bia que, por essa inquietação que a gente tem, a gente acabou migrando para muitas áreas que antes a gente não dominava, né. Nós 3 somos fisioterapeutas, mas as 3 têm uma característica de serem curiosas, inquietas, não se contentarem com qualquer resultado, nem com qualquer resposta. E ao longo dos anos, a gente fala que a gente foi deixando de ser aquela fisioterapeuta convencional e a gente se tornou, praticamente uma terapeuta que cuida de dor, né, uma terapeuta da dor. Não sei se é esse o nome que tu daria, a gente não sabe ainda, A A gente né. gente ainda não sabe que eu sabe. conversava com o meu mentor, né, a pessoa Marcos Brasil Moraes, com quem eu aprendi essa comunicação, primeiro com PNL, do hipnose, depois que a comunicação generativa nasceu, ele disse assim: "Eu não sei dizer o que que tu Tu é. é. Eu não sei te classificar, porque se eu te digo que tu é fisioterapeuta, parece que está incompleto. Ao mesmo tempo, se eu te digo que tu é uma comunicadora generativa, também, porque não é só isso, Tu né, tem toda a tua bagagem, né, tem". como fisioterapeuta. Exato. Então eu acredito que para tratar a dor, nós precisamos nos tornar também diferente enquanto profissionais. Porque Uhum. a gente já entendeu, né, que só ser fisioterapeuta convencional não é Não é suficiente, suficiente. né, nós precisamos cada vez mais buscar conhecimento atualizado, conectar o que a gente já pensava em termos de dor com o sistema nervoso e que formas então para abordar isso? Essa palavra "suficiente" me deixa inquieta. Eu e a Bia, a gente fez uma formação muito básica, mas foi uma coisa que nos despertou para algumas questões. A gente foi atrás de fazer uma, pequena formação em psicanálise há algum tempo atrás, com uma outra colega que é psicanalista, e ela tem uns grupos de estudos, é outra gaúcha, foi minha colega no colégio. E uma das coisas que a gente aprendeu é a gente foi estudar lá na base da psicanálise sobre o Winnicott. E ele fala que, a respeito da mãe que é suficientemente boa, né, ou daquela representante, a responsável pela criança ser suficientemente boa. E às vezes quando a gente fala de ser suficiente ou não para o paciente, eu sempre me recordo das aulas dela, das coisas que ela falava, não sei se contigo acontece isso, mas
como que eu posso ser suficiente para aquele paciente, né? E essa inquietude nos levou a esse transbordamento, né? De Sim. buscar novas questões, de buscar sempre E o que mais? exato, E o que como que mais? eu Ou até posso, onde eu vou, né? É, Eu já me questionei muitas vezes isso. Até onde eu devo ir? eu sou Até mais onde eu ousada. posso ir? Aí eu Mas, vou. mas a maturidade me deu esse tipo de Hum. liberdade, justamente. No começo da carreira, eu me limitava, eu sentia que eu acabava me limitando mesmo. Falar, ah, tá, eu entendi que existem essas coisas, mas eu não devo ir ali. Sim, essa é uma Eu questão me muito segurava. Hoje importante. em dia eu já me sinto mais segura para entrar Uhum. em outras áreas, não atuar em outras áreas, mas Sim, não, mas ter esse entrar, embasamento, né? porque a gente está tratando o ser humano. E me diz, Andréa, como que foi a aceitação dos seus pacientes quando você se coloca dessa maneira? Tem sido bom? Tem sido desafiador? Conta um pouquinho. Eu acho que foi mais desafiador para mim assumir essa identidade diferente, que a gente não consegue nem aqui dizer o nome do que eu Aham, não sou, conseguimos né, nomear. do que na verdade para eles, porque eu fui treinando uma forma de falar sobre isso, né, e mostrando na prática, né, fecha os olhos, porque o mergulho na mente inconsciente, que é o que a comunicação generativa faz, ela pede um olhar do paciente para dentro. E para a gente conseguir olhar para dentro, por incrível que pareça, a gente tem que fechar os olhos, Uhum, porque nós temos os nossos olhos para olharmos, né, o mundo. uhum. Então a gente precisa fechar essa janela para o mundo, para abrir a janela para dentro. Então a forma de comunicação da mente inconsciente é através do sentir, do ouvir, enfim, sentir gosto, é através dos nossos sentidos, cheiros. Então eu levo o paciente para essa experiência, e nenhuma explicação substitui a experiência, Sim. É. né. Então eu explico Eu vivi se isso, eu fui cobaia. aham. Então eu explico, né, que é uma forma de modulação do sistema nervoso, né, eu faço essa jornada de validar o que ele está experimentando no corpo, porque ainda assim, os pacientes vêm achando que há alguma coisa de errado no corpo. Então tem um processo de educação em que mostra, né, o que que a gente já aprendeu. Sim, tem, aconteceu de fato, né, tu experimentou, houve uma lesão, mas a gente já sabe do envolvimento do sistema nervoso. E para a gente conversar com esse sistema nervoso, a gente precisa de um outro jeito de falar. E aí a gente não precisa, tu não precisa me trazer isso em palavras. Eu vou te conduzir através das minhas palavras para que tu perceba no teu corpo. Então, o que está acontecendo com o teu sistema nervoso? E a partir disso, nós juntos, com os recursos que eu tenho, vamos começar a trabalhar essa modulação de sistema nervoso, também associado ao que a gente vai fazer aqui no teu corpo. E para eles fez muito sentido, né, porque tem sim uma explicação cognitiva, mas também tem uma experiência e um resultado que vem dessa experiência já de pronto. Como é que se dá, para explicar um pouquinho para as pessoas que não conhecem, né, quando tu faz uma abordagem, o paciente chega com dor, tá? E essa dor é uma dor de longa data e precisa que tu dê um jeito. Como é que tu faz essa abordagem? Tu trabalha junto com a fisioterapia? Em que momento tu aborda, tu faz essa sessão de, não sei se é uma sessão, não sei como é que é. Na verdade é um plano de tratamento. O paciente sempre vem para mim, né, com uma história, uma recomendação, geralmente a gente já faz uma primeira conversa, seja por telefone, geralmente pelo WhatsApp, porque todo mundo está falando pelo WhatsApp, tudo. Então ele já preenche para mim o questionário breve de dor, ele já preenche o CSI, então eu já tenho uma ideia, eu já passo para ele me mandar por áudio um relato, né, uma linha do tempo do que vem acontecendo com ele, o que que ele está buscando, né, através do meu trabalho. Então eu já tenho isso, né, ali geralmente a gente já tem uma ideia do que vai encontrar quando o paciente Sim. vem. E eu sempre começo então com uma conversa, que é uma conversa generativa, que também leva o paciente para o seu sentir já desde o primeiro encontro.
Então ele vem me trazendo o relato, muitas vezes já vem aquele discurso pronto, né, sobre o que que é. "Ah, o médico já falou que eu tenho uma hérnia de disco, que a minha dor está acontecendo agora por causa dessa hérnia de disco", e muitas vezes aquilo ali a Aquele gente monte de aquele exame. monte de exame, né, já passou em vários profissionais, às vezes eu brinco, já passou até, já fez até chuva de pipoca, passou galo preto no corpo e nada resolveu. Esse é o perfil de paciente, né, que eu Nunca recebo. chega um paciente liso, né? Não, ai, é Nunca. só A gente ai, um torcicolozinho, assim, algo agudo, né, que nunca. não, 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 Não. não, sempre vem aquele combo, então, muito rico. Então nessa primeira conversa eu já vou, assim, validando o que ele está experimentando, mas também trazendo esse conhecimento que a gente já tem sobre dor, né, e atualizando esse paciente. Nessa conversa eu já consigo capturar esse paciente é mais visual, esse paciente é mais auditivo, esse paciente é mais sinestésico. Eu já deixo meio preparado, assim, alguma coisa audiovisual para mostrar uma imagem para esse paciente, como a que eu usei na aula aqui, né, do Summit, de um lobo representando uma ameaça que muitas vezes é invisível para aquele sistema, e que a gente precisa, identificar onde está o lobo para que isso também ajude no processo de modulação desse sistema nervoso. E que sim, essa conversa é diferente, então eu já convido ele a experimentar a dor de um jeito diferente. Fecha os olhos, né? Percebe teu corpo, percebe essa região que é dolorosa. É uma conversa mais subjetiva, porque a dor é uma experiência subjetiva. Sim. Então, se eu não olhar para essa subjetividade, eu também não estou olhando plenamente do que é a dor para esse paciente. E eles não acham esquisito? "Mas eu vim Ah, fazer acho que fisioterapia, você está mandando eu fechar meus olhos, olhar para dentro". Uhum, Me uhum. conta como que você faz Eu faço essa fazendo. transição? Faz fazendo, Eu faço ótimo. fazendo, porque essa conversa vai acontecendo, né, e eu vou convidando o paciente a olhar para dentro. Primeiro ele vai perceber: "Ah, eu percebo essa dor assim, ela tem essa forma", né. Eu tinha um paciente com uma dor no quadril que experimentava essa dor no formato de triângulo. Quem sou eu para Interessante. questionar? Como assim, né? Aham. Esse triângulo tem uma cor, né? Tem, porque daí a gente já vai para córtex somatosensorial Sim, ali também, é. né? Como isso está representado ali? Ah, tem uma cor, tem um tamanho, tá parado, tem um movimento. Ah, ele faz um leve movimento tridimensional, né? Aí tudo é tão individual, né? Muito. Ontem, quando a gente pensa assim: "Ai, a imagem que eles vão ter vai ser, sei lá, por exemplo, de uma a minha dor é em facada, então imagina alguém dando uma facada, tipo Jason, sei lá, também aquelas coisas assim". Ontem, quando a gente estava, experienciando a tua aula, na minha cabeça, o que veio quando tu pediu para fechar os olhos e internalizar tudo aquilo e olhar para dentro de mim, uma das coisas que me veio foi uma imagem curiosa. Eu enxerguei como se fosse o movimento de uma lula expurgando, assim, uma tinta roxa, num primeiro momento, e depois no momento lá mais pro final da prática, da dinâmica, eu comecei a enxergar algo mais claro, assim, sabe, um enquadramento, tinha os 3 quadros, tudo direitinho. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que, inicialmente, eu nem tinha lembrado que em algum momento eu tinha lembra da minha dor do ombro? Tu lembra que eu estava com uma Sim. dor do ombro? Eu tive uma dor no ombro, sei lá quanto tempo atrás, acho que eu estava começando a trabalhar na minha vida, e aí essa dor eu fiz sei lá quanto tempo de fisioterapia, acho que uns 8 meses de fisioterapia na ocasião, acho que eu devia estar com uns 22, 23 anos, nem lembro. E essa dor se resolveu, mas era uma dor que me acordava no meio da noite, ela era infernal. E o ano passado eu experienciei de novo uma recorrência dessa dor, e aí quando a Andreia, começou a conduzir o negócio, veio um peso que assim nessa região, justamente o lado do ombro, só que eu só fui me dar conta do ombro, que também é uma coisa que me pegava desde a região cervical, na época que estava pior assim, era toda a região cervical, obviamente o ombro e descia inclusive para o cotovelo, né.
E na hora eu não fiz essa analogia, né? Depois que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu disse, pô, mas que diabo, por que que foi pra esse lado, não foi pra esse, né? Sim. Justamente porque, provavelmente, porque tem uma referência de dor ali, pra mim é mais antiga, sei lá. É, tem uma referência, e a gente pode olhar também, no primeiro momento que tu experimentou a primeira vez a dor, o que estava acontecendo na tua vida? Ah, uma mudança bizarra, porque É. foi o início do Aí meu trabalho, né? aí é que está a chave, então qual era o que tu estava experimentando, o que tu estava vendo, ouvindo e sentindo aqui dentro da tua cabeça, né, e o que isso estava produzindo no teu corpo. Porque tem uma ativação bioquímica, tem uma ativação do sistema nervoso central e periférico também, Sim. né, autônomo, quando a gente experimenta esse tipo de sensação. Que provavelmente não aconteceu só naquele momento, porque a frase que eu usei ontem, o que aconteceu na infância não fica na infância. Então, muitas situações de limitações que a gente experimenta hoje são apenas nós adultos agindo, sentindo e experimentando como a nossa criança agiu, sentiu e experimentou lá no passado, quando ela tinha poucos recursos para lidar com situações muito simples da vida. É como se uma parte nossa ficasse presa lá. A comunicação generativa olha para isso, já é a terceira vez que está se repetindo, né, e não vai somente, então, abordar dessa forma como eu falei antes: "Ah, vamos observar a tua dor, percebe a tua dor, tamanho, forma", mas a gente também faz uma pergunta bem importante, como se tu pudesse conversar com essa parte da tua mente que se manifesta desse jeito. O que que essa dor que se manifesta desse jeito deseja de bom para ti ou deseja evitar que te aconteça? Ai, muito profundo. Exato. E tu não vai conseguir essa resposta olhando para mim Sim, agora, óbvio. porque precisa de uma forma, de uma preparação, né, para isso acontecer, para que tu acesse a estrutura geradora da tua limitação hoje, quando tu precisa passar por desafios. É, porque não é uma coisa que eu consiga conscientemente te responder. Claro, Não não consigo. não é com essa parte aqui que tu vai responder. Uhum. A comunicação generativa quer, uma resposta da mente inconsciente, porque isso que acontece aí é inconsciente, Hum. né. Tu não cria conscientemente: "Ah, eu vou criar uma dorzinha aqui no meu ombro hoje", né. Sim, óbvio Isso que não. acontece. E essa dorzinha não tem a ver com lesão. Não necessariamente tem a ver com uma lesão, né, tem a ver sim com uma informação que o teu sistema nervoso, que a tua caixa preta, né, acessa, porque a dor ela é simplesmente uma resposta a um input, né. Que Uhum, sim. input é esse? Essas situações da vida também são inputs. A gente não pode pensar hoje só como um input de uma lesão, de uma sopa inflamatória, né, a gente tem Sim, que tem todo o pensar resto, né. que todo o resto também é um Influencia. input para o nosso sistema nervoso e Uhum. pode sim sensibilizar mais o corpo e contribuir para a sopa periférica. Sim. Andréa, e você conhece algum outro profissional que trabalha como você? Não, E se eu quiser ser uma profissional ainda como você, como eu não. faço? Agora tu vais poder fazer, porque nós teremos no segundo semestre a primeira pós em comunicação clínica generativa, Ai, que que é uma pós legal. que está sendo desenvolvida especificamente para profissionais da área da saúde, terem um modelo de comunicação, porque a gente sabe, né, a gente lê nos artigos de psicoeducação em dor, que nós precisamos desenvolver habilidades de comunicação. Uhum. Mas como? Como? Quem ensina isso? E que tipo de comunicação que geralmente é uma comunicação transformadora para o sistema, uma comunicação que vai agir como um fármaco, né, no sistema nervoso central desse paciente. É uma ação top-down, Uhum. né, então Quando a gente fala, eu acho que já mencionei isso no início da nossa conversa aqui, né, quando a gente fala um pouquinho sobre essas questões relativas à comunicação, à abordagem do paciente, a gente sempre lembra, daquilo que a gente aprende, né, nas pós-graduações. Não vou dizer na graduação, porque na graduação a gente aprende muito pouco sobre dor, tá? A gente aprende a dor aguda, né, tratar dor aguda, dor como agora as questões relativas à dor crônica a gente aprende muito pouco, né.
E isso é uma coisa que a gente questiona muito e que a gente insiste que isso precisa ser modificado. Porque é o que a gente mais trata, na verdade, né? Sim, Exato. sim, Maior Sem contingente. saber do que se É, trata. exato. e por isso que estamos tendo pouco sucesso, Exatamente. É, né. Apesar de todos os Nós avanços. nós como categoria, nós como profissional, é. né. E quando a gente fala sobre a dor crônica agora no nosso meio, a gente fala muito sobre a questão da entrevista motivacional, né? E que é uma forma de comunicação. Mas eu acredito, e aí tu pode me corrigir, que a entrevista motivacional ela se restringe muito mais às questões de tentar promover a melhor aderência do paciente ao tratamento do que um tratamento em si. É, É diferente, né, exato, da exato. comunicação generativa. Sim, a comunicação generativa, ela já é uma intervenção. Isso. Ela já é uma intervenção que vai levar a novos comportamentos. Tá. Naturalmente, esse Uhum. paciente vai fazer o que precisa ser feito. Entendi. Porque a gente trabalha com como o paciente está, qual é o estado presente do paciente nesse momento, e a gente faz uma pergunta generativa para o paciente que é: "Como tu deseja ficar?". Porque ele vai dizer: "Ah, eu tô assim, eu tô deprimido, eu tô com essa dor que não me deixa dormir", né, toda aquela conversa que vem com a dor. E aí eu faço a pergunta: "Como tu deseja ficar?". O que que geralmente eles respondem: "Sem a dor". Por quê? Porque eles não sabem mais quem eles são, nem como eles querem ficar, eles perderam essa referência. Ah, E tu diz assim, a única questão é a questão da dor, o resto eles esquecem. eles querem ficar sem a dor. Primeiro, essa dor tem uma informação ali. Essa dor ela é sim uma mensageira, né. O que que essa dor deseja de bom para mim, eu quero evitar que me aconteça, é uma mensagem que precisa ser olhada, né. O que que eu preciso fazer na minha vida, o que que eu preciso fazer no meu corpo, o que que eu preciso realizar, o que que eu preciso ver aqui que eu ainda não vi, tá. Uhum. E aí é o como você deseja ficar na vida diante disso que tá acontecendo agora. Então, ficar sem dor é ficar como? É a pergunta. Ele não sabe, porque não se vê sem a dor, É, né, então tu tem que perdeu a ajudar. identidade. Tu tem que Uhum. ajudar. Ah, ficar sem dor, daí eles vão devagarinho. Ah, é ficar leve. Ah, é ficar em paz. Ah, é ficar forte. Então tu vai ajudando, porque tu vai perguntando: "E o que mais? E o que mais? E o que mais?". E aí eu ainda pergunto: "Tu te lembra a última vez que tu te sentiu assim?". Uau! Aí O ele bicho pega. Aí o bicho pega. Aí pode fazer muito tempo, pode fazer pouco tempo, depende, né, de quanto Claro. tempo aquela dor já está presente, mas sempre tem uma memória, ele já Uhum. experimentou isso. Fecha os olhos, vamos olhar para dentro, né, é como se ele modelasse a ele mesmo, copiasse, né, a ele mesmo, sendo uma pessoa saudável. E aí ele olha para essa cena, parecido com o que a gente fez ontem, né, e daí eu conduzo, te associa a essa cena agora, como se tu entrasse dentro desse corpo que é saudável, que experimenta força, que experimenta paz, né, então tu vai via neuroplasticidade proporcionando para ele uma nova experiência cerebral, né, nessa rede de límbica e do córtex também Então, frontal. só para contextualizar, o que conta, assim, em breves palavras, qual foi essa experiência? Porque a gente falou: "Foi ontem, ontem", o que É, está exato. acontecendo, Essa né? experiência, sim, foi, uma prática que porque eu já disse, né, a comunicação generativa ela é experiencial, tem um método? Tem, mas a pessoa precisa experimentar, então eu poderia falar tudo isso para a turma que está fazendo parte aqui do Remind Summit, né, e ser só uma conversa, Uhum. mas eu trouxe uma prática para que cada um pudesse experimentar no seu próprio corpo, na sua própria mente, no seu sistema nervoso, como é a comunicação generativa. Foi incrível. Eu testemunhei ela também, e eu achei incrível, e na hora eu já consegui imaginar eu conseguindo aplicar isso com os meus pacientes, Ai, é tão né. legal quando Eu os alunos, né, a gente consegue proporcionar nós como idealizadoras do Remind Summit e de toda a metodologia, quando a gente consegue fazer com que os nossos alunos também, experienciem, vivenciem essas dinâmicas, né, isso é muito Sim. legal porque é uma não. coisa nova, né, e que pode ajudar pra caramba. E é o que a dor crônica pede, um olhar
para fora dessa caixa que nós fomos colocados desde muito cedo, né. Perfeito. E o jeito da gente olhar para fora é a gente experienciando na gente esses processos de mudança também, para que isso possa extravasar naturalmente para os nossos pacientes. Então a comunicação generativa ela é livre. Uma vez que a gente aprenda esse modelo, que a gente viva esse modelo, ela vai transbordar naturalmente. E o que que vocês do grupo, tu com o Marcos, enfim, eu não sei como é que é a equipe, O mas grupo Cogen, eu brinco: "Ah, essa cogenzada, vamos fazer o grupo da cogenzada", que são comunicadores generativos, né. tá. E para quais profissionais esse curso vai se destinar? Especificamente para profissionais da área da saúde. Porque clínica, É comunicação clínica, clínica exatamente. generativa. Aham. Nós vamos unir todo esse conhecimento que o Marcos traz sobre comunicação generativa, porque é o desenvolvedor do método, então não existe ninguém com mais propriedade do que ele para falar sobre isso, junto com a minha prática, o meu conhecimento, porque eu fiz as formações, fui monitora das formações, vivi muito as formações, e o meu conhecimento da minha prática clínica especificamente. Né, e uma outra coisa, assim, que eu acho que é de curiosidade, assim, de todo mundo. A Bia, inclusive, fala muito sobre isso, a questão da IASP ter trazido para o rol de abordagens, né, a questão da hipnose, Uhum. A né. IASP é a International Association for the Study of Pain, né, a Associação Internacional do Estudo da Dor. E quando a IASP abre as portas para esse tipo de técnica e de metodologia de tratamento, eu sei que tu tem uma bagagem também em relação a isso. Qual é a relação que é estabelecida entre a comunicação generativa e primeiro a hipnose? Depois eu quero que tu fale um pouquinho da PNL também. Uhum. Bem, a hipnose, a gente está fazendo hipnose o tempo todo, né, pra gente entender isso. Quando a gente olha um filme e de repente tu não te deu conta que o tempo passou, tu entrou naquele filme, tu te emocionou, né, isso já é uma forma de ser hipnotizado. Então ela é uma forma de comunicação que que procura modular o tom da voz, vocês perceberam ontem? Sim, o jeito de Né, eu falar, aham. aplico a comunicação generativa com recursos da hipnose. Então tem um ritmo nessa fala, tem um volume, tem uma pausa em cada palavra, tem uma cadência na minha voz, Ai, vai te que levando pra vai te levando a aprofundar cada vez mais, né, no seu mundo interno. Já estou aprofundada. Isso. Eu uso a hipnose ericksoniana, que é uma de Milton Erickson, em que essa mágica, vamos dizer assim, acontece através das metáforas. Então, eu construo metáforas para os meus pacientes para trabalhar as limitações que eles apresentam. Como eu explico para eles, nessa conversa, eu nem dou o nome de hipnose muitas vezes, porque muitas pessoas têm Assusta. medo, É, eu né? fico meio assustada também. Medo da hipnose. Vai que Então, eu vou e não volto. então eu digo que essa conversa que a gente vai fazer com o sistema nervoso que a gente quer modular, é como se a gente fosse lá agora na tua mente e plantasse uma semente. Que semente nós vamos plantar hoje? Quando ele me diz o como ele quer ficar nessa conversa de como tu está, como tu quer ficar, eu quero ficar forte, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar em paz, né? Então a gente vai plantar essas sementes que tu deseja através de uma história que eu vou te contar. E a gente faz isso, a gente constrói uma história de força, uma história de tranquilidade, uma história de paz para esse paciente, que pode ser, um coelhinho foi viajar e nessa viagem ele encontrou obstáculos que ele precisou puxar uma força do centro da terra que ele aprendeu com o pai dele para atravessar uma ponte. E assim, e aí por que que a gente faz isso? A mente consciente desarma. E eu tô plantando força. Ele precisou ficar muito tranquilo, o coelhinho, para passar pela ponte. Ele teve medo, mas ao mesmo tempo ele teve coragem de fazer, entende? Depois que ele passou pela ponte, nossa, ele sentiu uma paz enorme, entende? Tudo isso é uma conversa subjetiva, porque lembre, a gente quer conversar com a experiência subjetiva. E não vai ser com a mente racional que eu vou conseguir isso. É verdade. Uhum. Então a hipnose faz essa conversa,
né, entre o terapeuta e a mente inconsciente desse paciente. Isso é um recurso, sim, que eu acho Genial. genial, exato. Eu acho bárbaro, cara. Acho bárbaro, Tenho assim. certeza que a sua pós-graduação vai ser um sucesso. E Eu a sou a gente. primeira inscrita. Você Nós também. duas. As Coisa duas boa, sempre. vai ser um prazer tê-las comigo. E quem quer encontrar você hoje, como é que a gente faz? Hoje pelo Instagram, que é o @Andrea Kisner, e também lá no Instagram tem o WhatsApp, pode falar diretamente comigo. E aí Sim. a gente encontra o caminho da roça para poder fazer Vão a encontrar o caminho da pós-graduação. roça, ele está sendo construído, ele já comecei a falar sobre comunicação generativa no meu perfil, né, eu estou fazendo um movimento do miofacionado, né, da fáscia, que foi o que me abriu a mente, né, porque a fáscia nos traz isso de que a gente precisa aprender de um tudo através Exato. dela, ela foi o meu caminho para isso, então tem muita coisa sobre face, trilhos anatômicos, e agora eu tô direcionando para comunicação generativa, eu já disse, já fiz um vídeo sobre isso, que agora o meu perfil é a casa da comunicação generativa. E os pacientes também podem te acessar através. Podem, Tá. também podem me acessar por lá. Ideia, Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de Amei a falar sobre a conversa. comunicação. Incrível. Obrigada, meninas. Obrigada.